E se você pudesse criar um negócio do absoluto zero, sem a ajuda de ninguém, fazer esse negócio prosperar, crescer, alavancar esse negócio e participar de grandes rodadas de investimento. Hoje eu vou bater um papo com um cara aqui que passou por uma trajetória incrível com a startup dele. E se você ainda não conhece esse canal, seja muito bem-vindo. Você está no Tudo é Venda. Eu sou o Jefferson Carvalho, sou o seu host aqui no Tudo é Venda e hoje eu estou de frente com o Daniel da Embedo. Cara, seja muito bem-vindo a Tudo é Venda. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Eu que agradeço pelo convite, Jefferson. Já tentamos algumas vezes, né? Mas agora funcionou. Pô, e assim, cara, pelo que a gente estava conversando nos bastidores, tenho certeza que vai agregar muito para muita gente. Eu também venho desse mundo das startups, foi até por aí que a gente se conheceu, né? Entre um evento e outro. E, cara, eu lembro de alguns eventos que a gente se encontrava assim, e você tava sempre tentando e tal. E aí, de repente, cara, um tempo passou, a gente se encontrou de novo e conseguiu o que muita gente não consegue, que é alavancar uma startup, né? Que é ter uma notoriedade em nível nacional. A gente vai chegar lá, eu quero compartilhar onde vocês estão agora, mas eu queria saber um pouco da sua trajetória, cara. Quando que começou o Daniel empreendedor, com vontade de fazer negócio? Você lembra assim quando que começou isso? Bom, pensando, né, olhando para toda a minha vida, assim, é difícil pegar o momento em que deu aquele clique, né? Mas assim, quando eu era mais novo, e agora que eu já empreendo, né, eu olho para trás e tenho essas memórias. Quando mais novo, assim, eu aproveitava várias oportunidades para tentar fazer algum negócio, né? No colégio lá, segundo ano, o computador começando a ser mais difundido, internet, né? Eu tinha uma internet boa, comecei a vender CD. Então, o pessoal fazia uma lista de música, eu baixava lá... Usava o Nero? Nero pra gravar, uns Bully lá em moeda pra baixar, né? Gravava CD e vendia pro pessoal CD. Depois, um tempo depois, eu ia muito pra São Paulo, minha família é de lá, né? E eu sempre gostei muito de perfume. Eu comprava perfume lá e comecei a vender para mim pro pessoal da minha sala, né? Que não tinha acesso a esse canal, olha, né? só, que era mais barato, cara. Né? E aí eu pagava o que eu ia comprar com o que eu ganhava vendendo para eles. Só que eu fui ter noção disso só muito mais para frente. Você nem sabia que isso era empreendedorismo, nem sabia, né? Para mim era assim, tô indo lá, vou aproveitar a oportunidade para tentar gastar um pouco menos, né? Fazer um dinheiro aqui para fazer alguma coisa para mim. Não sabia ainda o que era empreendedorismo, não tinha ouvido a palavra, né? Eu acho que isso assim, rola com muita gente, né? Inclusive, deixo aí a pergunta para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. E você, com quantos anos você começou, né? Daniel tá contando aqui que vendia CD, que vendia perfume. Cara, eu lembro de uma vez que eu vendia... A primeira experiência que eu lembro, assim, eu vendia fantoche, cara. Eu aprendi a desenhar, assim. Aí eu fazia... Porra, era zoado, Mas os meus tios compravam pra me ajudar, entendeu? E eu comprava tudo de doce, assim, com dinheiro. É isso, né? Pra satisfazer desejos pessoais ali, a gente vai dando um jeitinho, arrumando uma grana, é isso. E aí depois você decidiu embarcar nessa área de administração, como é que foi? Porque é o caminho meio óbvio, assim, pra quem acaba, né, fazendo negócio no dia a dia. Eu acho que, assim, na verdade o que mudou foi o fato de eu ter ido pro Rio de Janeiro fazer faculdade lá, né? Fiz faculdade na PUC. E a PUC é um ambiente, assim, que empreendedorismo e inovação é muito forte, né? E eu fui pra lá, né? Logo que eu terminei ensino médio, comecei a faculdade, fui fazer a faculdade lá. Você saiu de São Paulo para ir pro Rio? Não, na verdade eu estava em Volta Redonda, né? Eu ia a São Paulo porque a família era de lá. Entendi. Mas aí fui fazer faculdade no Rio, né? Naquela época fui escolher Relações Internacionais, nem sei porquê, mas é que eu gostava muito de aprender idioma, gostava de... O cara já tava mirando, pessoal, vocês não estão entendendo. O cara já tava mirando lá atrás em se tornar um unicórnio. Mas, porque relações internacionais, né? Tipo, dá pra você aplicar isso no negócio. Dá, né? não, com certeza. Mas assim, fui fazer relações internacionais. Naquela época minha cabeça já era assim, ser diplomata, fazer alguma coisa relacionada a isso. Foda, né? Cara. Mas logo que eu entrei na faculdade eu tive a oportunidade, né? Conheci um empreendedor, né? Que tinha uma startup que era na verdade uma spin-off da universidade. Então ele estava fundando uma startup dentro da PUC, num laboratório de engenharia de materiais. E eu conheci ele porque eu fui ajudar a fazer a mudança na casa dele, né? Ele morava no mesmo prédio que eu estava morando. Ajudei ele a fazer a mudança. Ele estava começando o negócio e ele perguntou, você tem interesse em fazer um estágio? Eu tenho, óbvio, né? Começando a chegar no Rio de Janeiro, precisando de dinheiro. E aceitei, mesmo não tendo nada a ver com a área. Né? E ali eu comecei uma jornada que, assim, jamais poderia imaginar onde ela levaria. E foi muito propício, porque, assim, a PUC a gente tem a incubadora de empresas, né? Caramba. Tem diversos negócios surgindo lá.
E foi essa experiência que começou a me dar uma casca. Você fez a mudança pro cara e ganhou um estágio. Não, e dali eu ganhei muito mais, né? Ganhei experiência de vida, que acho que é o principal, assim, claro. pra realmente formar, né? Mas sabe um ponto legal que você falou aqui? Eu tô brincando assim de, você fez a mudança do cara e ganhou um estágio. Mas olha só que interessante essa questão da reciprocidade, cara. Beleza, talvez o cara já era chegado seu, já era, né? Porque tava no mesmo prédio, vizinho e tal. Mas você se colocou à disposição do cara, entendeu? Você ajudou ele no momento que talvez para ele fosse um momento de fragilidade, de problema e tal. Então, pessoal, isso traz uma questão importante das relações humanas e de venda, que nada mais é do que isso também, que às vezes a gente perde oportunidades porque a gente quer primeiro receber para depois fazer a nossa parte, né? Mas aí o cara te chamou para fazer estágio. E o que aconteceu lá? E aí eu entrei como estagiário, eu fui o primeiro funcionário da empresa, né? E entrei de cabeça, né? Acho que o meu espírito empreendedor estava ali latente e tive a oportunidade de viver na pele. Então trabalhava horas sem fim, porque para mim era indiferente, eu só queria... Tava curtindo também, tava né? curtindo. O negócio começando, né? O primeiro cliente saiu de uma conversa que eu tive num evento que a gente fez, né? Que massa. E a partir daí eu fiquei 8, 9 anos nesse lugar, né? Entrei como estagiário, depois me tornei sócio. Nos últimos 4 anos fui diretor executivo da empresa. Então acompanhei desde o zero ali até os primeiros clientes, até quando eu saí, que a empresa já faturava bem, já atendia grandes indústrias no Brasil. Que legal. Então acompanhei toda essa trajetória. Mas eu sempre tive uma vontade de voltar para, né, Volta Redonda aqui, da onde eu sou e cresci. E estava cansado do Rio de Janeiro. E aí quando eu tomei uma decisão, falei, vou deixar tudo para trás. Tava tudo bem, mas não tava encaixado, né? Aí falei com ele, quero sair, vamos fazer 3 meses aqui de transição. Você já era sócio? Já era sócio, sim, mas deixei tudo pra trás. Vendeu sua parte? Vendi minha parte e voltei sem nada, assim, sem ter plano, eu só sabia que eu queria voltar. E ali, né, as coisas realmente começaram a encaixar. Uma questão que me ocorreu aqui, uma curiosidade mesmo. Você acha que o fato de você ter, de uma certa maneira, acompanhado os bastidores de um negócio bem sucedido, te facilitou na criação do teu negócio bem sucedido? Sem dúvida. Assim, eu sempre acreditei muito na máxima de estar próximo, né, de quem você vai aprender observando os erros e os acertos, né? Eu aprendi muito mais pelos erros dele, né, do meu sócio ali, do que pelos acertos. E eu tento, né, hoje, na minha startup, não cometer os mesmos erros que eu acho que ele cometeu, né? Mas eu aprendi muito, assim. Eu vivi tudo que eu podia viver, né? E vivi cabeça dentro. Cara, então, que assim, legal. Viagens, eventos, relação com o cliente, tudo, né? Passei por todas as áreas. Isso foi muito importante para mim, por isso que eu sou muito grato a ele, porque ele me abriu uma porta que me mostrou um mundo que eu não poderia imaginar. E você viver na pele é outra história, né? Quando você vive na pele, você ganha casca e você ganha confiança. Com certeza. Aí foi por isso que eu tive a certeza de que eu podia sair, voltar para cá que eu ia arrumar alguma coisa. Não tinha dúvida, né? E foi isso que aconteceu. É muito legal isso, Daniel, porque é como se você tivesse se preparado antes, tipo, feito um MBA da vida real, assim, do negócio e, agora eu vou... Tudo que eu aprendi, você fez um estágio remunerado, né? E viu assim, cara, agora é a hora de colocar isso em ação. E aí, assim, isso se assemelha muito ao modelo de negócio que a gente aplica do lado de cá, que é de mentorias, né? Eu tenho empresa de educação com a minha mulher e a gente auxilia profissionais que querem se destacar no digital. E olha só que interessante, né? Você meio que pegou a mentoria com seu antigo sócio e hoje você tá até de frente assim, do seu negócio e auxiliando também outras pessoas. Não só aqui nesse episódio, mas eu vejo você muito atuante na comunidade local aqui, né, da região sul-fluminense. Então, isso é muito bacana, cara. E aí, beleza. Embedo começando... Porra, você fez relações internacionais, mestrado em qual área? Propriedade intelectual e inovação. Aí tem mais a ver. Tá. Mas aí o teu negócio tava me falando que é hardware e software. Sim. De onde que veio essa ideia, assim, tipo, vou mexer com hardware e software sem nunca ter se especializado na área? Eu conheci meus sócios, né? Logo que eu voltei para Volta Redonda, eu comecei a buscar eventos, né? Quem que estava fazendo inovação na região. Foi aí que eu conheci a Rio Sul Valley, né? Comunidade de inovação aqui do Sul Fluminense. Que foi por onde? A gente se conheceu. Isso aí. O primeiro meetup que eu participei foi um meetup que você organizou. Sério, cara? Lá na
Aqui por aqui, né? Não sabia, pô. De comunicação. Foi o primeiro, assim, logo que eu cheguei. Olha só, bicho, não sabia. E aí fui começando a conhecer as pessoas, né? E participei de um evento, acho que foi um dos primeiros também de inovação e empreendedorismo na região. Foi o Start VR. E do Start VR, circulando ali, eu conheci meus sócios, né? E eu já tava com o olho apurado, fui rodando e vi 2 caras ali que tinham um negócio interessante. Só que tinham muita dificuldade de vender e comunicar. Falei, cara, tem que match aqui. Vamos juntar. Tipo, dá pra eu entrar nessa parada. E aí foi um contato ali, troquei cartão, marquei reunião, a gente começou a se encontrar, padaria, conversa. Trouxe uma proposta de visão ali, a gente, né, teve um alinhamento e a Embedo nasce, ela é refundada dessa formação a partir desse evento, onde eu conheço meus sócios que são técnicos, né? E aí tem um cara de software e outro de hardware? Tem um cara que é de indústria, tá. Muita experiência em desenvolvimento de produto, tecnologia e indústria, e um professor cabeça branca, que é o cara de tecnologia. Né? Que foda, cara. E ali a gente faz essa primeira configuração e logo a gente traz mais um sócio de operações, que já fabricou sapato, já teve startup de evento, então viveu muita coisa também. Né? Então são pessoas que viveram muitas coisas, estavam com vontade de fazer algo diferente, e vontade de fazer algo diferente aqui no interior, em Volta Redonda. Chegaram prontos, né? Já muita porrada, né? Claro que assim, cada desafio é totalmente novo. Sim. A gente chegou pronto pra levar porrada, talvez. Mas não pra junto, saber o que né? fazer, Tipo, né? Não, a gente não sabe o que fazer, a gente nunca sabe. A verdade é essa. Né? É interessante essa fala sua, né? A gente nunca sabe o que fazer, né? Quando tá começando um negócio novo. Ainda mais quando tá conectado com inovação, né? Pô, você entende muito dessa área. A gente sabe que a inovação, ela tá em tudo. Tem gente que pensa, e aí até uma questão legal da gente pontuar aqui, tem gente que pensa que inovação é só software e hardware. Vou criar um aplicativo novo, eu vou fazer o concorrente do Uber, eu vou fazer... Porra, isso aí, cara. Né? Então, teria um exemplo, assim, de uma questão prática, assim, só pra galera entender, assim, que inovação é mais simples do que às vezes o pessoal consegue perceber? Eu acho que não só a inovação é mais simples, mas o empreendedorismo também. Tá. O conceito que a gente tem hoje, empreendedorismo eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que fundar algo, eu tenho que ser dono de algo. Mas não, a verdade assim, não é para todo mundo. Assim como não é para todo mundo ser um engenheiro de software, não é para todo mundo ser um engenheiro de hardware, não é para todo mundo ser, né, diversas funções. É verdade. Mas o intraempreendedorismo, assim, o espírito empreendedor, ele pode estar, mesmo você trabalhando numa grande empresa, pequena empresa, não importa, né? E assim como o empreender, ele não depende, né, de ser algo muito grande, ele pode ser algo, né, mais uma filosofia do que, né, de fato, criar um negócio, né? O inovar também. Então a gente tem desde inovações disruptivas, assim, gigantescas, até inovações incrementais de processo, né? Você trabalha numa loja, né, que todo o processo é físico, é manual. Você implementa uma melhoria ali, digitaliza tudo, ganha tempo, melhora o aspecto. Você está inovando de alguma forma. Verdade. Né? E isso pode ser muito, né, um aspecto micro e depois ele vai desdobrando até coisas maiores. Né? Então acho que inovar é fazer diferente, né? Fazer melhor e botar isso em prática e gerar resultado. Perfeito. É isso, né? Eu lembrei daquela história que é... Assim, para quem já tá no meio talvez seja batido, mas é legal contar essa história. De uma fábrica que tava com um problema de caixas vazias que estavam sendo entregues, né? Sim, sim. E aí... Pasta de dente. Isso aí. Só que aí, o que aconteceu? Pô, veio um monte de engenheiro brabo de Harvard, de Stanford, os caras, não, tem que colocar aqui um robô com inteligência artificial e tal. E, cara, os caras não conseguiam implementar, porque era caro, porque não... E pediram a opinião para um operador, né? E aí, cara, o que dá pra gente fazer pra acabar com esse problema? Aí ele, coloca um ventilador soprando aí, a caixa vazia vai cair pra fora e a caixa cheia vai seguir pra logística. Então, assim, isso é um tipo de inovação incremental, né? Sim, sim. Que, às vezes, tá ali com a galera da sua equipe, mas por conta de uma comunicação que não é bem azeitada, você não consegue perceber e, às vezes, sai caro. Sim, né? sim, com certeza. Acho que desde as inovações pequenas, as grandes, elas podem ter impactos, né? Quando eu falo pequena e grande, no sentido da disrupção, né? Da novidade que ela traz. A questão é gerar resultado, né? Sim. Você quer que a caixa vazia saia, né? Você não precisa fazer muito para isso, né? Com o ventilador resolvia, mas e é isso que vocês fazem na indústria, cara? Como que é o trabalho da Embedo hoje, assim, nesses clientes que vocês atendem? A Embedo, ela nasceu com o propósito de ser uma startup Deep Tech, né? Deep Tech é um termo associado a startups que são muito intensivas em tecnologia, tem muita ciência envolvida, né?
A gente não queria só ser uma startup que ofereceria soluções para o mercado, comprando e integrando, né? A gente sempre teve uma visão que a indústria era carente de soluções completas, end-to-end, né? Então eu vou resolver a dor, né, completa. Não vou vender uma caixa e depois vou ter que comprar outra caixa e outra caixa, empilhando isso. Então a gente sempre teve essa visão. Dá o combo ali pro cara e pronto. Exato. E a gente se posicionou muito forte, né, nessa vertente de uma empresa Deep Tech que traz tecnologia de ponta, desenvolvida no Brasil, integrando hardware e software. Então hoje a gente ajuda a indústria a controlar processos em tempo real. Porque a gente entende que a maior parte dos processos hoje, né, não são controlados porque as tecnologias disponíveis elas são limitadas. Então a dificuldade de lidar com volume de dados muito grande, chão de fábrica, aspecto de segurança, arquitetura, né? Você preciso instalar uma rede Wi-Fi, uma complexidade gigantesca. Porque para casa é fácil, mas não a indústria, velho. Tipo, igual a indústria que a gente tem aqui, que é quase a cidade inteira, né? Então a gente entrou nesse segmento, né, se posicionando como uma startup, Deep Tech, oferecendo computação de borda, internet das coisas e inteligência artificial, com hardware e software, para ajudar a indústria a controlar processos em tempo real. E isso posicionou a gente de uma forma muito efetiva, né? A gente começou na indústria automotiva, né, atendendo Stellantis, aqui em Porto Real. Hoje a gente atende Jaguar Land Rover, Volkswagen, que legal, veículos leves, pesados. Renault, Nissan são clientes que a gente está trabalhando agora, mas Ferroviária, MRS Logística, parabéns, Ambev, Grupo São Martinho. E com todos esses grandes clientes, né, que são a maior parte multinacionais, a gente conseguiu criar uma relação não só cliente-fornecedor, mas parceiro de desenvolvimento. Então hoje a gente tem muito co-desenvolvimento com essas empresas, que são produtos que entram para o nosso portfólio, né? Geram muito resultado para esses clientes, mas também para nós ajuda a posicionar. Essa, né, forma de se posicionar, muito voltada à inovação aberta, sim, fala, né? sim. Permitiu que, assim, em 2022, a Embedo foi top 1 Autotech dos 100 Open Startups, que é o principal prêmio assim, no Brasil de inovação aberta para startups. E a gente está em Volta Redonda. Né? Olha 20 só. pessoas. Assim, top 1 Brasil, 100 Open Startups, a gente está lá. E todos os anos que a gente participou, a gente esteve no ranking, né? A gente foi top 1 em 2022, 2023 a gente foi top 2. Mas mostra, assim, que o trabalho que a gente está fazendo é reconhecido e está gerando valor. Né? Com certeza, cara. Poxa, muito bacana, cara. Eu não tinha ideia da dimensão que vocês estavam grandes. Eu sabia que vocês estavam grandes, mas agora que você falou aqui, os caras tão gigantes. Então, assim, eu sei que não começou já nesse lugar, né? Você teve ali o primeiro cliente, aí você está falando que vocês fazem inovação aberta dentro da casa do cara. Então, é um tipo de inovação, é um tipo de tecnologia white label que vocês desenvolvem e depois incorporam isso. Só para quem não sabe, tá, pessoal? White label é quando você faz e não coloca a tua marca ali. O cliente pode usar a marca dele. Ou não, você usa lá, tem a marca lá, o logotipo Embedo, e se o cara quiser revender, ele não pode, porque a tecnologia é de vocês, como é que é? Na verdade, assim, o que a gente oferece ao cliente é a tecnologia implementada. Tá. Né? Então, o cliente, às vezes, o que ele paga pra gente, né? A gente criou um modelo de negócio muito eficiente. Personalizado também, né? Porque a gente conseguiu financiar o nosso crescimento com o cliente pagando pra gente desenvolver o nosso produto, que atendia aquele cliente, mas também atendia outros clientes. Então a gente não tem projeto customizado, a gente não tem consultoria. O que a gente tem é uma indústria que precisa resolver um problema, nós adaptamos a tecnologia que já é desenvolvida da Embedo, e depois aquilo atendendo... E, claro, para fazer isso tem que atender alguns critérios, né? É escalável, é uma dor de todas as indústrias, eu vou conseguir vender para outros clientes. Se atender alguns critérios, a gente vai lá e adapta a nossa tecnologia, né, para solucionar aquela dor. E aí esse produto entra no nosso portfólio. E a gente consegue manter um ciclo de crescimento sustentável, porque a gente tem portfólio de produto, que eu vendo, né, no modelo de hardware como serviço, de software como serviço, mas eu estou sempre mantendo minha pesquisa e desenvolvimento de novos produtos ativos. Cara, isso é genial, sabe por quê? Vai naquele caminho de primeiro eu entrego algo personalizado, então primeiro eu ouço. Eu sempre falo isso com a turma aqui que acompanha a gente, isso é venda pura, pessoal. Primeiro eu ouço, eu entendo o que o cliente quer. E aí, poxa, o Daniel tá falando que ele começou já vendendo. A primeira coisa que eles fizeram foi conseguir cliente. O cliente pagou a operação, confiou no trabalho deles, porque, é claro, tem um time relevante aí de peso nessa empresa, desde o início, né, Daniel? E aí, conforme o trabalho foi acontecendo, eles começaram a entender. Opa, então aqui eu tenho um padrão, eu posso pegar esse padrão, levar para outra indústria, adapto isso, mas o bruto já está pronto aqui para poder ser implementado. Exatamente. Acho que o grande diferencial que nós tivemos foi, primeiro, conseguir vender algo que a gente ainda não tinha. Então, o cliente pagou
para terminar o desenvolvimento. Na confiança. Na confiança. Mas mais do que confiança, é uma criação, a gente conseguiu criar relacionamento. Que eu acho que tem, para mim, assim, tem tudo a ver com vendas, porque o nosso perfil de venda é B2B, né? Business to business, para vender para grande indústria. É um processo muito distinto daquela compra única por impulso. E é criar relacionamento. É uma venda mais lógica, né? E é criar relacionamento. Passar confiança, criar relacionamento. E aí, a partir disso, a gente consegue, né, construir coisas grandes em cima. Então, você... Falando dessa questão do B2B, né? Então, como ele pontuou bem aqui, pessoal, B2B, business to business, então vendendo para outros negócios, um negócio que vende para o outro. Para mim é óbvio assim, mas tem algumas pessoas que ainda não entenderam que o LinkedIn é uma plataforma muito poderosa para B2B. Vocês usam o LinkedIn lá ou não? Vocês usam e-mail marketing? Como é que é hoje? Hoje a gente usa o LinkedIn, mas o nosso principal canal para chegar a novos clientes não é o digital. É mesmo? Porque assim, a gente conseguiu se posicionar de uma forma que a nossa reputação é o principal canal. Então, as premiações, elas levam os clientes para procurar a gente. A Inbedo, desde 2020, faz parte do Cubo, que é o maior hub de inovação da América Latina, fica em São Paulo. E para nós ali é o principal canal também para acessar grandes clientes no Brasil inteiro, porque as indústrias procuram o Cubo, que é um hub de inovação, precisa de uma startup indústria. Que resolva isso. E aí o Cubo conecta a gente. Aí o Cubo faz um evento, Open Day, vai trazer vários clientes, a gente vai lá e participa. Então, assim, a gente consegue, primeiro, estar em contato com esses clientes, né, de uma forma direta. Eles já chegam por uma indicação, já tem uma relevância ali. Então, o peso, né, é outro, a forma de vender é outra. Claro. E muito boca a boca, né, porque a gente conseguiu se posicionar de uma forma que os nossos clientes são vendedores nossos. Então, eles fazem um papel muito mais importante do que a gente mesmo nesse aspecto de buscar novos negócios. E a gente, como está crescendo de forma orgânica, né, isso atende totalmente hoje a nossa capacidade de entrega e nossa, né, estratégia de crescimento. Vocês dão conta de... Isso... A gente entende, obviamente, que daqui a um tempo... Vai ter que crescer. A gente vai criar uma máquina de venda, outra vai ser... Mas pro quando nosso for criar, momento, você chama a gente aí. Mas pro nosso momento hoje, né, recomendação, boca a boca, Cubo, principais canais, e se a gente conseguir... E vários clientes nossos, na verdade, são vários clientes, né, porque a gente atende multinacional. Eu tendo uma planta aqui em Itatiaia e Resende, depois eu vou atender uma planta em outro estado, e depois eu posso atender uma planta fora do Brasil. A gente vai conquistando clientes, né, de forma transversal, um cross-selling assim quase, né? Muito legal, e aí a gente vai crescendo o negócio de forma muito robusta, né? Isso é interessante porque tem pessoas que às vezes não têm essa visão. Tipo, eu vejo que você tem muita visão de venda. Isso é estratégia pura, cara. Porque tem gente que acha que vou vender para o maior número de empresas, de pessoas e vamos ver o que vai dar e vai dar bom. E às vezes é ali o começo do fim. Sim. Né? Porque tem que pensar a logística toda, ainda mais no seu caso, que tem hardware envolvido. Você tem que pensar toda a logística. Não dá para você... Até daria, mas assim, olha o quanto inviabilizaria talvez outras operações que já tem aqui na região. Sim. Tipo, eu vou atender uma outra empresa lá num outro estado, num outro lugar, numa outra região do Brasil, num outro país, né? Então, assim, deslocar uma equipe inteira para lá, tirar daqui de uma operação funcionando. Pra gente, então... e é muito uma visão assim, o que hoje a Inbedo está fazendo é experimentando, explorando diversos mercados. Então a gente atende automotivo, sucroalcooleiro, ferroviário, né, logística, desenvolvendo tecnologia, cliente financiando, e a gente está experimentando. Uma hora vai achar aquilo que vai ser assim, a bola na veia, né? Quando você dá aquele chute. Achou, aí vocês vão focar... A questão é criar um negócio que seja, primeiro, sólido, né? A gente não quer crescer só numa perspectiva de captar recurso e parecer grande. Hoje o negócio assim, Inbedo já deu certo. A questão é, ela vai dar muito certo ou vai só dar certo? Aí é a questão. A gente pode ficar assim também, estaria ótimo, né? Mas não, a gente tem um sonho muito grande. Cara, isso é muito legal. Hoje eu tava ouvindo, eu participei de uma mentoria de finanças e aí o meu mentor falou assim, você já ouviu falar de matriz BCG? Eu não tinha ouvido falar ainda. Inclusive deixo aí pra vocês, tá, que estão nos assistindo, depois pesquisem aí matriz BCG. Eu achei legal, cara, porque tem a questão do produto estrela, né? E tem o produto vaca leiteira. Cara, e aí, pelo que você tá me falando, assim, vocês conseguem pagar a operação, tá fluindo, a empresa tá crescendo, mas vocês estão em busca de qual que vai ser o produto estrela, o produto que vai destacar e fazer a escala do negócio. Exatamente. Né? E tem gente que às vezes perde o timing porque não tá pagando a operação. Exatamente. E aí sai buscando investidor
no momento errado, para poder, tipo, quitar a dívida que fez no decorrer do processo. E aí fica tudo errado, né, cara? Crescer a qualquer custo é um risco muito grande, né? Sim. E a gente sempre teve essa visão de criar um negócio sólido. A gente vai criar uma excelente empresa, né? Então, tem etapas que precisam ser cumpridas, né? A gente começou bootstrap, um cliente financiando e a gente entregando solução. Quantos clientes que eram no começo? A gente começou com 1, 2 clientes, né? Coisas pequenas. Que já era dentro da rede de contato daquele seu sócio que é da indústria. Na verdade não, participando de eventos, né? Então, olha só. Tech Day, né, lá em Resende, a gente estava lá. Um Tech Day eu não sei aonde, evento, a gente estava muito participando de eventos, criando relacionamento. Esse é o ponto, criando relacionamentos em eventos. Que ouro que você entregou agora. Que ouro. Mas e aí? Aí você, nesses eventos, encontrou um cara, vou te conectar com fulano de tal. Exatamente. E aí uma indústria precisa de alguma coisa, eu conheci outra pessoa, a gente vai juntando. E um ponto também interessante é que assim, a gente conseguiu fazer isso, porque além de captar recurso com o cliente pagando produto, né, a gente criou uma linha muito forte de captação de recurso de fomento público, né? Porque a gente está fazendo tecnologia, a gente está fazendo inovação. Sim. E é ótimo para o país. E para a gente, né, é uma forma de ter recurso sem precisar dar equity, né? Então começamos, FAPERJ, FINEP, começamos a captar muito recurso, né? Então hoje, a maior parte do nosso desenvolvimento de tecnologia é feito com recurso de fomento. A gente tem em volta de 3, 4 milhões captados só em recurso de pesquisa e desenvolvimento, fundo perdido, direto para a gente, e quase 10 milhões em projetos com a indústria. Porque o dinheiro não vem para a gente, mas é um dinheiro que o governo aplica no projeto, e a tecnologia que vai surgir, vai nascer disso vai ser nossa. Então a gente conseguiu financiar dessa forma. Eu não preciso captar a mercado. A gente faz captação estratégica só muito pontual. Eu tô de bobeira, assim, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente, né? De repente os CEOs de startups, os founders que estão nos ouvindo, né? Ou até você que às vezes está pensando em investir numa startup que, você vê potencial, manda esse episódio para eles. Eu acho que vai ajudar. Mas para quem não sabe, cara, o que são essas fontes de captação que não envolvem você, em contrapartida, devolver um equity para quem está te pagando, né? Equity é uma porcentagem da empresa, tá, pessoal? Então, né, então a empresa tem 100%, ali vai dividir para os sócios, e quando você pega investimento, em troca daquele investimento, você dá uma fatia da tua empresa para esse cara. O que ele está dizendo ele pegou alguns fundos que são próprios para inovação, para tecnologia, e dessa forma ele não precisou devolver da contrapartida ali o equity. Mas o que são esses fundos aí, cara? Só para o pessoal entender. O governo, e assim, todos os países têm esses instrumentos, né? O Brasil tem o deles e os outros países cada país tem o seu instrumento específico, né? E no Brasil a gente tem diversos agentes, né, que oferecem recurso para inovação. A visão do governo eu vou te dar dinheiro para você financiar o desenvolvimento de uma tecnologia que tenha risco, que seja inovadora. Se eu fizer isso, obviamente eu vou estar fortalecendo o negócio e aí vai gerar retorno futuro. Claro. É emprego, é imposto, né? Tecnologia gerada aqui. E aí isso se divide em diversas dimensões, né? A gente tem estaduais, municipais, alguns têm, mas estaduais, né? No Rio de Janeiro a gente tem a FAPEST, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio. A gente participou, cara. Então, participei. A FAPEST tem diversos muito bom. editais em que ela lança um edital, fala, olha, um edital para apoiar projetos inovadores no Rio de Janeiro. Você submete, lá, seu projeto, tem que ser bem redigido. Sim. E sendo aprovado. Dá um trabalho. Não vai pensando que é fácil, não, tá? É muito difícil. Pô. Mas... porque o pessoal acha que é bagunça, né? Vou pegar dinheiro do Google. Calma aí, não é assim, não. A prestação de contas, tudo muito complexo, tem que fazer bem feito. Claro. Né? E claro, tem que gerar resultado. E aí você vai receber um recurso na sua conta para você poder desenvolver aquilo. E esse recurso pode ser aplicado para comprar material, para contratar pessoas gente, e diversas coisas. É interessante que vai desdobrando, né? Assim, vai transbordando. Sim. Eu peguei um recurso para um projeto específico. Daqui a pouco as pessoas que estão trabalhando nesse projeto estão atuando em outros também. E aí a gente começou. A FAPEST foi a primeira captação que a gente fez. Depois captamos com a FINEP, né? Que aí é federal. Federal. Né? A FINEP, ela financia a inovação no Brasil como um todo, né? Tem recurso que é reembolsável, é empréstimo a juros muito baixos, porque é para inovação, e não reembolsável, subvenção econômica. E esses são projetos maiores, né? 1 milhão, 700 mil reais. E também não é qualquer empresa que consegue pegar, né? Também tem uma série de validações. E aí, né, a FINEP também tem. CNPq tem programas para empresa, que ele paga bolsa para pesquisadores trabalhar na empresa. E tem diversos instrumentos. A Embrapi é um super instrumento também. Hoje, e o interessante da Embrapi é que ele favorece muito as alianças, né? Então, claro. Eu trabalho com uma grande indústria. Aí a Embrapi financia parte do desenvolvimento.
E aí assim a gente vai navegando nesse mundo. Porque às vezes para a indústria sairia muito caro e o risco muito alto, muito né? Alto, E aí para o Brasil, né, para o país é ótimo porque ele desenvolve a tecnologia internamente, tira o risco das duas pontas e no final das contas todo mundo sai ganhando, porque vai gerar mais imposto, vai gerar... Enfim, isso é ótimo, cara. Legal demais. Mas beleza, aí você passou por essa trajetória, né, de conseguir, aí só reforçando, o esforço de captar recursos não é fácil, pessoal, não é fácil. Envolve plano de negócio, envolve tudo isso, mas beleza, aí você passou por essa trajetória e agora vocês estão em qual fase, né? Porque tem a fase do MVP, da validação da ideia, né, que é o mínimo produto viável, e aí depois você tem uma fase que é mais de tração, né? Isso. E aí depois a escala, mas qual fase que vocês estão hoje, assim? Hoje a gente está numa fase de tração em escala, né? Tá. Logo que a gente começou, o fato de já ter acessado clientes industriais, grande porte, que são geralmente muito fechados, ajudou bastante, né, nosso posicionamento. Início, começamos a captar recurso público, fomento. Conseguimos um primeiro investimento anjo. E aí, de novo, relação. Networking, né? Nosso investidor anjo é uma pessoa que eu conheci na época que eu estava lá no Rio, na PUC. Maneiraço. Destino, a gente se encontrou novamente muitos anos depois, e ele é um investidor anjo, olhou, gostou, fizemos a primeira captação. Um ano depois, conversando também, outra vez, networking, né? Tinha uma pessoa que tinha uma boa relação aqui, foi trabalhar numa empresa em São Paulo, que tinha um fundo de investimento, indicou a gente, apresentamos e o fundo investiu na gente. O fundo Tavares Marçal, que é uma grande multinacional aí de consultoria, né, brasileira. E 2 anos depois, quer dizer, um ano depois, né? Um ano depois, a gente captou mais um investimento com Oxygia, que é um fundo da Braskem Ventures, um braço da Braskem. A gente entrou no programa de aceleração deles e foi investido, foi o primeiro batch de investimento deles. Eles lançaram, né, esse fundo em 2023, a Inbedo foi uma das 6 startups selecionadas, de mais de 300 que aplicaram no Brasil inteiro, e das 6, 3 receberam investimento, e nós somos uma das que recebeu. Aqui, quem que faz o pitch lá? Não sou eu. Ah, garoto! Aí sim, pô! Pô, tem um pitch na ponta da língua? Depende do interlocutor, né? Tem vários pitches, o ponto é esse, né? Tem vários pitches. Ó, olha, outra dica. É porque tem muita coisa, eu falo que a comunicação é muito no que não é dito. Mas você tá entregando ouro aqui toda hora, cara. Então, assim, é um episódio que eu vou assistir algumas vezes até para poder pegar esses detalhes. Porque é importante, cara. Por exemplo, olha só quem falou. O pitch depende do interlocutor. O que significa isso? Para quem que você tá falando, coração? Você não vai fazer um pitch de vendas do mesmo jeito que você faz para o investidor, para o seu futuro sócio. Exatamente. Apesar de, enfim, os dois estão investindo de alguma forma tempo, dinheiro, mas é diferente. Né? Num programa de aceleração, você vai fazer um pitch de um jeito. Ah, não, mas aí vai ter investidor na banca. Aí você já muda o pitch. Né? Exatamente. E a gente vai ajustando em função de quem está do outro lado. E isso é muito importante também para ser uma comunicação efetiva, como você falou. Não adianta eu fazer um pitch de venda para o investidor, não adianta eu fazer um pitch de investimento para um cliente. O cliente não quer saber o quanto que eu estou faturando, o tamanho de equipe. Assim, é até relevante, mas ele quer saber que solução que eu entrego e que valor que eu gero. Então, assim, a gente vai ajustando isso muito em função de quem está do outro lado. Né? E entendendo, fazendo, acho que o dever de casa também pesquisando, né, Daniel? Isso. Porque, assim, até no marketing a gente vê isso. Você vai criar um conteúdo estratégico, né? Você vai vender para um público que você está mirando ali. Se você não entender bem quem é esse público, não fizer uma boa pesquisa antes, fica muito difícil de você falar a linguagem dos caras, né? Sim. Então, acho que isso é... E tem outro aspecto também, porque assim, evolui o tempo todo. Então, cada pitch que a gente prepara lá, no próximo, a gente revisita. Assim, o que dá para ser melhor? O que não ficou bom? E isso sendo feito assim, quase que semanalmente, né? É um trabalho exaustivo, porque ele está muito alinhado também à construção de estratégia do negócio, né? A gente está, como eu falei, em constante evolução. Então, conforme a gente vai apresentando, vai melhorando e vai ajustando. E vai ouvindo não. Vai ouvindo não, demais, né? Mas frustrante ouvir não, viu, cara? Exatamente. É a diferença, assim, o ouvir o não, quando a gente tem, primeiro, né, uma clareza de estratégia de negócio, é menos dolorido quando a gente, né, tá focado só em ouvir o sim, né? Porque eu digo que tem muita... E falando de ambiente de startup. Né? Legal isso que, aí. Assim, captar o investimento é o fim em si mesmo. Só que o investimento ele é um meio. Assim, é um meio. O seu negócio ele tem que ser criado para crescer. Se você captar investimento, ótimo, vai te acelerar. Mas você não pode criar um negócio esperando investimento.
Além de, primeiro, você perder muito equity, né? Que você participação, você vai ter que dar muito equity. Vai matar o negócio. Vai matar o negócio, assim. Por isso que a maior parte dos negócios falham, né? Talvez por esse aspecto. Então, assim, criar um bom negócio desde o início, independente do investimento, o investimento sendo uma consequência, é o que, pelo menos, a gente acredita que é o melhor caminho. Claro, é difícil, porque é sacrificante. Eu fiquei 1 ano e meio sem receber nada no negócio, né? Sério, cara? De reserva que eu tinha feito no meu ciclo anterior. Não, então pera aí que a gente vai voltar nesse assunto aí, porque eu quero saber dessa história. Porque isso aqui não é pra todo mundo não, tá, pessoal? Ó, eu quero só dar uma palavrinha aqui de alguns parceiros, claro. E assim, fazer igual o pessoal faz, né? Para. Então, aproveitando até antes de fazer o meu pitch de vendas aqui, eu quero saber o seguinte, se você não tá inscrito ainda no canal, já clica aqui pra se inscrever, tá? Já deixa seu like também. E me fala aí de onde você está assistindo a gente, pra gente poder saber. Eu quero falar do Ponto Estúdio aqui, que é esse lugar que a gente está gravando, do nosso amigo Edu, né? Grande amigo. E eu queria saber o que você achou, cara. Sendo bem sincero, assim, o que você achou do espaço, do ambiente? Você acha que vale a pena para quem está querendo criar conteúdo, podcast ou não? Se você falar que não, eu não vou colocar no ar, tá tudo certo. Não, eu falei, essa é uma das minhas primeiras experiências participando de podcast. Tá. Né? E entrei aqui, assim, pra mim tá excelente, né? Acústica, tudo tá ótimo. Recomendo. Nem parece que tá na vila, né? Nem parece, a gente tá um portal, né? Foi transportado para outro local. Então, realmente Então, ó, fica a dica aí, essa tá sendo a experiência. Sempre as pessoas falam bem daqui do Ponto Estúdio. E eu acho que a gente precisa realmente ter um lugar legal para criar conteúdo, né? E quando a gente fala de posicionamento digital, eu sempre falo que é importante ter um site. Pô, isso aqui que eu tô falando parece óbvio, cara, mas para muita gente não é, tá? E aí tem gente, Jeff, mas eu não sou programador, eu não entendo nada de tecnologia. Olha só, não tem mais desculpa, a gente tá vivendo a era da inteligência artificial, tá? E a Hostgator lançou, dentro do pacote de serviços deles, uma possibilidade de você criar o seu site com inteligência artificial, com alguns comandos que você vai colocar lá. Por exemplo, eu quero um site com a primeira dobra em tal cor, falando isso e aquilo. Você escreve do jeito que você quer e o robozinho vai criar para você. Sabe quanto que isso custa? Menos de R$15 por mês. Tá? Então eu vou deixar o QR Code aqui para você escanear e também o link para quem quiser ver na descrição do vídeo. Depois eu vou falar de outros parceiros aqui, mas vamos imaginar um cenário que você vai fazer um pitch de vendas aí para um investidor que está assistindo esse programa, e aí depois a gente pode fazer um outro pitch, de repente para uma indústria que pode conhecer a Embedo. Como que a gente falaria para esse cara? Para o investidor? Para o investidor primeiro, ele quer ver qual é o problema que você resolve, como que você resolve esse problema. Obviamente ele está interessado em saber se você já tem algum track record, né? Se já gerou algum resultado. Então no nosso caso, né, a gente atende a indústria, a gente começa contextualizando o problema. Olha, hoje muitas empresas acham que já estão vivendo transformação digital, mas poucas efetivamente estão conseguindo extrair o real valor dessa transformação. E por quê? Então primeiro eu contextualizei, né, o início do problema. Hoje, as soluções que existem, elas são limitadas. Elas, né, têm uma dificuldade de lidar com segurança, com processamento de dados, com arquitetura de solução. Precisa instalar uma rede, é tudo complicado. Então, elas são limitadas. Elas permitem você coletar e analisar dado, no máximo prever um resultado ali, uma falha. Mas controlar processos em tempo real, elas não permitem. E é onde a gente tem o maior valor gerado. Então, a Embedo ela se posiciona trazendo a computação de borda para a jornada de transformação digital completa. Da coleta e análise ao controle de processo em tempo real. Pô, contextualizei o problema e já dei uma deixa de como a gente resolve aquela dor. E depois a gente entra configurando realmente o que a gente faz. Então, para fazer isso, né, para trazer essa jornada completa, a gente combina computação de borda, internet das coisas e inteligência artificial para poder potencializar eficiência, produtividade e sustentabilidade de operações. A nossa arquitetura de solução ela é modular, então a gente tem na camada de sensores, processamento, eu integro com sistemas que já existem na planta. Aí a gente traz os cases, né? Hoje, né, essa arquitetura já está solucionando uma dor na automotiva com sensor XYZ que gerou tal resultado, indústria sucroalcooleira. E aí, e depois a gente traz os clientes, né? Esses são alguns, mas a gente atende muitos mais clientes. Aqui são os clientes que a gente atende. Até hoje, né, a gente já gerou tanto resultado para esses clientes. Essa é a nossa equipe, né? E a gente está... Qual é a nossa visão de futuro, né? Chegamos até aqui e tal, agora a gente quer dar um próximo passo. Para isso, a gente está buscando investimento, a gente acredita, né, quer validar esse negócio, tracionar, já tem um portfólio de produto, já tem cliente validado. Agora a gente quer um investimento para dar um próximo salto. Shut up and take my money! Eu quero, velho. Como é que faz para investir? Mas é assim. Porra, cara, que maneiro.
Você deu uma aula de pitch aqui agora, cara. Daí eu nem sou especialista nisso. Não, eu só vivi, né? Eu vivi, mas... Não, o melhor especialista é o que viveu, pô. É a experiência. O que mais tem hoje, infelizmente, é empreendedor de palco, cara. Isso eu concordo. É foda, pô. A gente sempre usa também essa expressão, né? A gente começou no interior do estado, chão de fábrica, né? A gente nunca viveu o palco do empreendedorismo, né? A gente foi viver ele mais ou menos na última captação que a gente fez, que eu apresentei num cubo para uma plateia de 400 pessoas, assim, foi o máximo ali. Mas, de novo, não é o que a gente gosta também. Eu falei, a gente tá criando um negócio sólido. Sim. Eu não quero só vender o meu negócio, né? Quero captar por captar. Quero criar uma grande empresa. Se ela tiver investimento, ótimo. Se ela não tiver, ela vai ser tão grande quanto, né? Cara, é muito legal essa visão que você tem, porque tá muito óbvio pra mim que vocês só estão chegando onde estão chegando e vão chegar mais longe por conta dessa visão e essa clareza. Porque até na venda é assim. Se a venda ela tem a finalidade por si só, o negócio não é sustentável. Ponto. Por quê? Eu tô vendendo por vender. Não, cara. Você não vende por vender. A venda é o que mantém seu negócio girando, operacional. Mas, se você vende por vender, os seus dias de negócio estão contados. Porque e o restante? Pô, e a entrega? E a melhoria contínua? Né? Então, e aproveitando essa questão sobre venda que a gente, né, começou a falar agora, o que é venda para você, Daniel? Que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins essa. Assim, claro que a minha perspectiva é do nosso negócio, que é focado em grande indústria, B2B. E para mim, venda nesse segmento é relacionamento. É criar relacionamento, é networking. Porque, primeiro, eu não faço venda por impulso. A gente faz venda com um ciclo de venda de 3, 4 meses. E os clientes que a gente vende são clientes que vão permanecer por muito tempo. Entendi. Então é criar relacionamento, né? E a gente cria relacionamento cultivando esse relacionamento, né? Passando confiança, mostrando ali caminho, até que se concretiza numa venda e depois, né, vira uma relação de negócio. Essa é a nossa visão. E existem etapas de relacionamento, cara? Uma dúvida que me ocorreu aqui. Tipo, eu sinto que eu comecei um relacionamento com um cara agora. Você falou de 3 meses, que é o tempo que vocês demoram. Então, sim, como é que você vai medindo que está na hora de fazer uma proposta? Ou você vai fazendo proposta desde o início? Como é que é? Eu tendo muito que, assim, o primeiro é uma conexão pura, sincera, assim, transparente. É conexão realmente pessoal. É você encontrar um potencial cliente, que ele vê em você um potencial fornecedor, um potencial parceiro, mas você cria uma relação. Então, quem é aquela pessoa, onde que ela trabalha, obviamente numa indústria, né? E depois a gente evolui para quais dores ele tem. E aí eu começo a trabalhar junto com ele para entender melhor aquelas dores. Assim. O que eu posso solucionar das suas dores? E aí dessa segunda, né, instância, primeiro é só uma conexão pessoal. Encontrar num evento, num happy hour, apertar uma mão, despretensiosamente. Você é tal indústria. Pô, eu sou da Embeda, a gente é uma startup que acho que pode ajudar você. Vamos bater um papo? Vamos bater um papo. Troca número. Criou a relação. Manda uma mensagem. Pô, foi um prazer te conhecer. Muito legal e tal. Vamos marcar uma conversa? Vamos marcar uma conversa. A gente vai para uma segunda etapa. Olha, então, a Embeda faz isso, isso, isso. O que você tem de dor hoje? A gente escuta, né? Vai entender. Eu não quero vender, porque, primeiro, como eu falei, o nosso perfil de cliente ele é muito diferente. Mas como é que você vai vender sem ouvir? Não tem como. Eu vou vender a coisa errada. Né? Exatamente. E aí a gente escuta. Aí escuta e eu ajudo ele a entender como ele pode solucionar aquela dor. Porque ele traz a dor, nem sempre ele sabe o que ele precisa. Ele tem uma dor, ele precisa resolver aquela dor, mas como? Como ele não sabe muitas vezes, né? E a gente vai mostrar o como. E aí depois a gente vai construir junto com ele. Porque muitas vezes a pessoa que a gente está fazendo essa interlocução, eu não estou vendendo para um cliente empresa, eu estou vendendo para uma pessoa. Essa pessoa vai vender internamente isso. Ele vai ter que levar isso à frente. Então eu ajudo ele a criar esse caso de business case, né, o caso de negócio, que vai levar essa venda lá na frente. Então é a segunda etapa. E aí na terceira etapa, eu vou trabalhar junto com ele para a gente tentar fazer uma validação mínima. Por quê? Eu quero minimizar o risco do outro lado. Quero mostrar que aquele investimento ele vale a pena. E como que a gente minimiza esse risco? Vamos fazer uma prova de conceito, uma implementação mais reduzida. Eu ajudo ele a criar isso. E ele se torna um vendedor nosso internamente. E durante todas essas etapas, a gente está fortalecendo aquela relação que começou no aperto de mão. E depois a gente cria esses campeões dentro das indústrias, né? Que são os nossos clientes que vendem a gente. E aí isso vai evoluir para uma implementação. Depois que está implementado, aí é cross-selling, é upselling, é muito mais fácil. Porque já entrei, já ganhei. Você fez algum curso para chegar nessa visão assim, de venda? Ou não, eu não tive a oportunidade. Foi desenvolvendo? Sim, foi vivendo. Mas, cara, você tá com uma visão muito, muito bacana. Porque isso é muito legal, assim. Eu acho que vai ajudar muita gente que vende B2B também, que fica patinando às vezes. Tem gente que não conhece os canais de venda B2B e tem gente que fica refém de plataforma. Né? Por exemplo, você tem o LinkedIn aqui. Cara, não fica refém do LinkedIn. Olha só o que ele tá falando. Ele faz captação, às vezes,
começa em evento ali a relação com o potencial cliente dele. Quer dizer que todos vão converter? Não, mas o que significa essa relação? É que a pessoa vai ganhando confiança. E a confiança é a base da venda. Né? Exato. O fim não é a venda em si, né? O fim é criar relação. E a venda ela é consequência de uma relação bem criada. Né? Assim, é como a gente enxerga. Funciona muito bem no nosso negócio. Né? E é isso. Né? Às vezes um evento, às vezes a pessoa tem muita ansiedade. Né? Já quer chegar a vender porque ela acha que a pessoa vai fechar ali. Ela não vai. Ela não tem autonomia. São vários ciclos de validação. Então, primeiro você tem que mapear o território. Com quem que eu estou falando, quem que vai aprovar depois, qual que é o papel daquela pessoa, eu tenho que falar com mais alguém. E aí você vai fechando nos diversos... E depois que você faz esse mapeamento, aí você começa a ver onde que eu vou começar primeiro a atacar aqui, né? No bom sentido. Sim, né? Em diversos casos, o que a gente faz primeiro, a gente está lidando com a indústria. Né? Quem vai usar a solução é o operador. Não é o gerente, o diretor que vai pagar. Então, primeiro eu tenho que convencer o operador. Porque se o operador não estiver convencido, não adianta nada. Que eu vou vender aquilo ali, vai chegar na mão dele, ele não vai usar, vai dar, né, não vai para frente. Não vai adiantar. Então a gente tem que fazer um trabalho tanto com linha de frente, quem usa, mas também quem toma a decisão. Então esse cara começa a ser seu vendedor. Começa a ser meu vendedor, exato. Às vezes é muito melhor começar de baixo para cima do que de cima para baixo. Olha só, interessante isso, hein? Porque ele vai ser mais convincente. Pô, o cara... Duvido que um diretor de uma planta não vai ouvir um cara que tá no chão de fábrica todo dia, batendo ponto lá, ligando a máquina. É claro que vai ouvir, pô. O cara é especialista naquilo. Exatamente. Isso vale para todos os segmentos. Eu tô falando de indústria, mas isso vale para todos, né? Assim, se eu tô falando de uma plataforma, quem que vai usar? É a pessoa do RH ali? O analista de RH que vai usar aquela plataforma. Quem que toma a decisão? Às vezes é o gerente. O gerente nem sabe a dor que o analista passa. Então o analista primeiro tem que comprar a ideia. E como que a gente vai mapeando isso? Vai fazendo reuniões, vai entendendo quem são as pessoas, tenta criar essa conexão, relação com os dois em paralelo. Porque quando chegar para uma reunião de tomada de decisão, os dois lados já estão comprados, né, digamos assim. É verdade, é verdade. Tem uma questão que sempre ocorre, que algumas pessoas às vezes me perguntam assim, Jeff, eu quero começar a empreender, mas eu não quero perder tempo e aí eu falo, bom, você não quer perder tempo, então é bom você ver um negócio validado, né? Porque você validar um negócio do zero é punk, né? Tem alguns anos que vocês estão nessa trajetória, né? Sim, e startup é bem assim, faz parte, cara. Nem todo mundo consegue colher os louros do sucesso porque fica pelo caminho. E assim, o que eu falo pro cara que quer empreender de uma forma menos arriscada? Procura um modelo de negócio validado, vai procurar um modelo, uma franquia e tal. E aí tem gente, eu gosto do food service. E aí, hoje, para quem está buscando um modelo de negócio enxuto, lucrativo, com baixo investimento e alto retorno, eu indico o Cookie do Mário. Então, você que está pensando em empreender, eu estou procurando no food service um negócio legal, não quero trabalhar com comida congelada. Você vai pegar a receita secreta do Cookie do Mário, vai levar para sua cidade e vai fazer muito sucesso. Por quê? Porque aonde o Cookie do Mário abre dá certo, cara. Então assim, é um negócio que começou de um jovem sonhador e que tá ganhando o Brasil. Isso é muito bonito saber que ele veio daqui, sabe, é vizinho nosso. Então, de verdade, manda mensagem lá pro Caio, que é o gestor de franquias do Mário, do Cookie do Mário. Tenho certeza que ele vai te atender super bem. Pergunta lá pra ele qual que é a taxa de lucratividade. Você vai se surpreender, tá? Então deixa essa dica aí. Então fiz o meu pitch. Inclusive o de pistache é muito bom, né? De pistache é top, cara. Pô, tem um de café também, o brigadeiro, brigadeiro de café, um negócio assim. Cara, é top também. Bom, fiz mais um pitch aqui. E agora, se a gente fosse falar da Inbedo para o cliente final, como que a gente poderia falar para essas indústrias que às vezes estão com problemas operacionais ali, pelo que eu estou entendendo, não mapearam tão bem todo o processo delas, mas precisam de ajuda para embarcar ali alguns hardwares, softwares para melhorar a operação. Quando a gente está lidando com o cliente, aí eu vou cortar a parte do problema. Tá. O problema dele é o problema que ele já sabe. Ele não precisa saber o problema genérico que eu resolvo. Então já fala, quem que é a Inbedo? A Inbedo é uma startup tipo tech, né, que combina a computação de bordo, a internet das coisas, inteligência artificial, para solucionar problema, melhorar a eficiência, tá a mesma coisa. Hoje, a nossa arquitetura de solução é modular, então a gente consegue identificar um processo que precisa ser monitorado, a gente desenvolve hardware e software, processa e integra. Como que funciona a solução? Aí eu entro no como funciona mais detalhado. Eu identifico uma dor do seu processo, a gente adapta a nossa tecnologia, coleta um dado, esse dado coletado envia para o nosso computador de bordo. O nosso computador de bordo a gente consegue integrar em plataforma RP, MES, qualquer coisa que você tem em cloud, mas mais do que isso, a gente consegue fazer uma integração com o seu sistema de automação também. Então eu consigo trazer o controle de processo em tempo real para a sua realidade. E a gente consegue adaptar isso
pro seu caso, a gente vai construir a 4 mãos. Depois a gente mostra quais os cases, né? Onde isso funcionou. Aí eu volto nos cases. E no final a gente coloca quais são as suas principais dores, né? E aí a gente entra já o pitch de venda, na verdade, para o cliente. Ele é mais assim, eu abro falando, olha, eu posso te ajudar. Eu vou te ajudar a melhorar o processo. E depois eu entendo onde que você tem a dor. E aí dali a gente evolui para a tratativa. E geralmente assim, o pitch de venda é muito rápido para cliente. Porque ele só precisa saber, é uma startup que faz hardware e software e vai me ajudar a controlar meu processo melhor, trazendo uma solução end-to-end completa. Legal, quero ouvir. Onde já funcionou? Aí ele vê os cases e fala, legal, eu tenho uma dor semelhante. Aí evolui a conversa. Vou fazer uma pergunta que pode parecer indiscreta, mas é uma dúvida recorrente, tá? Cara, precificação é um problema para muita empresa. Empresa grande até. Vocês já tiveram um problema com isso? A gente tem até hoje, né? A gente tem muito. E o nosso principal problema com precificação é porque, primeiro, a gente está desenvolvendo tecnologia que não existe. Então, qual que é a minha base para precificar? Caraca, isso é... Aí eu vou pegar, sei lá, quanto que o cara vai economizar ganhando no processo, mas aí é muito difícil, né? Porque eu vou falar para ele, olha, você vai me pagar uma parte do que você vai economizar, às vezes o cara não está muito aberto, né? Então, o nosso modelo de precificação está evoluindo em contato com o cliente. Então, eu vou lá vendo para um. Como que foi a aceitação disso, né? Eu vendi rápido e tal, quais foram as ressalvas? A gente tem indústria que não aceita pagar assinatura pro hardware. É mesmo? Ele prefere comprar o hardware. Aí eu vou adaptar. Então, você compra o hardware, mas eu vou te vender um serviço de suporte, manutenção e uma licença do software que vai junto. Aí eu reduzo o meu recorrente e aumento minha venda única. Aí um outro cliente já... Não, eu prefiro pagar tudo como serviço, OPEX. Então a gente vai ajustando. Então, depende do orçamento do cara, né? Cara, aí não vou deixar de vender? A gente não deixa dinheiro na mesa. Então eu vou validando isso até o ponto que a gente for grande o suficiente. Que assim, aí o cara quer assim, não quer. Então a nossa precificação hoje ela está sendo muito assim, experimentação. A gente parte, obviamente, do custo, né? Como a gente tem hardware, a gente tem nosso custo. Qual que é a margem aceitável? A gente pode trabalhar com margens altas, né? A gente está falando de margem líquida de 70% no mínimo. Tá certo. Aí, pô, entrou, legal, não entrou. Então o que a gente precisa ajustar? E a gente vai testando isso, né? A gente vai testando, entendendo. É importante saber, de novo, o que isso vai gerar do outro lado. Nem sempre é claro, né? E para nós que não sabemos ainda... É porque não tem concorrente, né? É muito difícil, cara. Então, assim, tá sendo dinâmico. Mas a precificação pra gente é uma grande dor também. E para quem tem concorrente, pessoal, fica a dica de você dar uma olhada no mercado. Qual é o valor praticado no mercado? Então pega os grandes cases, né? Igual no nosso caso aqui, eu uso muito como case o Podpar, né? Que é um podcast poxa, que tá no top aí global, né? Os caras são muito grandes e no primeiro trimestre faturaram milhões. Então, assim, cara, realmente aí você usa esse valor e você fala, bom, a partir daqui então eu consigo precificar quanto que vai ser a minha cota de parceiros. E serve para qualquer tipo de negócio. No caso do Daniel, como é um negócio muito inovador, ele foi procurando outros meios. Bom, então esse cara está economizando tanto, talvez se eu mostrar para ele esse dinheiro que ele está perdendo, ele queira me pagar uma parte. Então, cara, genial, muito bom. E a gente também teve que muito esse trabalho, porque o trabalho de conexão é importante, né? Quando você cria essa relação, essa conexão, você também vai mapeando, né? Qual que é o seu budget? Assim, qual é o tamanho desse projeto aí dentro? Ele é estratégico ou não é? Porque não adianta. Se não for, não adianta. Eu vou vender muito próximo, caro, não vou querer. Né? Então a gente vai mapeando. Ou se ele quiser pagar muito baixo, você fala, porra, já era. Não vai rolar. Não vale, né? Isso aí. Legal. Cara, tem alguma coisa que a gente não falou hoje, que você acha que seria legal compartilhar com o pessoal, que às vezes ainda não conhece o trabalho de vocês, ou com a turma que está nos ouvindo, de repente uma dica, uma história que você já viveu que pode, de repente, aquecer de novo o coração, aqueles corações que já estão congelando de tristeza de não conseguir resultado. Eu acho que assim, a gente está falando, né, o podcast é tudo sobre venda, né? A gente tá falando de venda. Eu acho que vale lembrar desse aspecto de sempre olhar para esse processo, não ter essa ansiedade, primeiro, vender por vender. Eu, pelo menos, sou muito pé no chão, né? Eu não gosto de dar um passo maior do que a perna. Legal. Eu prefiro criar um negócio sólido, sustentável. Obviamente que não é fácil, né? Às vezes é mais fácil você arriscar, mas assim, para um negócio sustentável é isso. Então essa ansiedade nem sempre ela traz o retorno. Entender muito bem quem está do outro lado, né? Não adianta você vender para a pessoa errada. Então, principalmente falando de B2B, você tem que conhecer muito bem o cliente do outro lado, trabalhar muito bem e, mais uma vez, criar relacionamento. Acho que criar relacionamento é a principal chave, porque, de novo, não só vai gerar a potencial venda naquele local, mas ele vai se tornar um seu vendedor. Então, é criar uma força de venda fora do seu negócio a partir do relacionamento.
funciona muito bem porque gera indicação, boca a boca, e quando você chega recomendado, é muito mais forte do que uma cold call, né? Do que eu ligar para um cliente que não te conhece, nunca ouviu falar. Né? Então, assim, participar em eventos, apertar a mão das pessoas, olhar no olho das pessoas e regar esses relacionamentos, né? E ter isso como, assim, sincero mesmo. Não vale só, eu quero só vender para ele. Não, cria o relacionamento, porque ele é uma pessoa-chave, e isso vai gerar uma venda. É diferente de só vender, sabe? Talvez é por aí. Eu acho que isso é importante. E, de novo, não desistir, né? Acho que essa resiliência ela é importante. Empreender é muito menos glamuroso do que parece. Pô, né? com muito mais certeza, cara. Né? Você viveu isso na pele? Tô vivendo. Tá aí, velho. Tô na luta, assim, meu irmão. A maior parte dos meus dias. Assim, tem dia que eu acordo e falo, o que eu tô fazendo? Cara? Assim, parece que tá tudo bem, mas tem dia que eu acordo e falo, o que eu tô fazendo? Podia estar muito mais tranquilo fazendo milhões de outras coisas. Mas não dá, mano. Mas o que me dá paixão, sabe? O que me dá vontade. É isso, adrenalina, tá ali vivendo, né? Então, acho que, assim, essa visão de que é possível construir é muito importante, né? E ter muitas boas referências também, né? A gente estava falando antes aqui sobre o Guilherme, o empreendedor de Volta Redonda. Para mim, ele é uma referência. Claro. Assim, deu certo. Pô, também posso, vamos lá. E isso dá força, né? E primeiro, também usar esse network, né? Pra tudo. Né? O Guilherme é um cara que eu tenho, vou conversar com ele amanhã e aí, vamos trocar uma ideia sobre o negócio, né? Fortalecer, usar isso como um processo também de crescimento individual. Então, acho que é... Legal, cara. Eu quero reforçar uma questão que você falou lá no início, que eu acho que é muito importante, ó. Ele tá falando de relacionamento, essa foi uma palavra que inclusive a gente falou pra caramba aqui, e pra saber se você ficou até o final do episódio, você vai escrever a palavra relacionamento, tá? Porque quem escrever relacionamento eu sei que assistiu a gente até o final. Só que, ó, um detalhe que eu quero reforçar do que o Daniel falou é o seguinte, pessoal, quando ele começou lá no estágio, lá atrás, ele ajudou o cara com a mudança, tá entendendo? Então, assim, ser interessante antes de ser interesseiro, entendeu? Então, é claro, você precisa se cercar de pessoas que já conseguiram chegar onde você quer. Mas você não vai conseguir fazer isso se você for um cara interesseiro, que só quer pra si. Sabe por quê? Essas pessoas, elas têm um radar de gente interesseira. O que mais tem é puxa-saco em volta querendo se aproveitar. Então, assim, na boa, fica a dica. O que você pode agregar valor pra esse cara? Alguma coisa você pode. Ele é humano igual você. Então, o que você pode agregar de valor pra essa pessoa? E aí sim, naturalmente, a venda vai acontecer, a parceria vai ser fechada. Então, espero que você tenha saído daqui desse episódio com muitas dicas, que, poxa, o Daniel foi gentil pra caramba de compartilhar com a gente aí, tá? Então, te agradeço aí pela sua participação no Tudo é Venda. E, pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.